eu selecionei 3 temas de tributação internacional que considerei relevantes e que têm impactado o dia a dia das empresas e de contribuintes brasileiros. Tem vários outros, mas eu selecionei 3 que achei têm bastante relevância. Alguns são antigos, mas tiveram desdobramentos mais recentes. Outros são mais recentes e surgiram nos últimos 12 meses. Então, eu vou falar um pouco da experiência brasileira nesses 3 temas, e depois o Carlos vai traçar um pouco do panorama do que se tem discutido internacionalmente no âmbito do BEPS, que é uma iniciativa internacional para evitar erosão de bases tributáveis. Os 3 temas que eu selecionei, o primeiro é um tema já relativamente antigo, mas que está chegando agora ao judiciário, na seara de preço de transferência. Só para nós lembrarmos, essa legislação de preço de transferência é um conjunto de regras dentro da legislação do imposto de renda da pessoa jurídica que busca evitar que a base tributável brasileira seja reduzida pela manipulação ou pela alteração artificial de preços em transações dentro de grupos econômicos. Então, transações entre partes relacionadas, em que, por natureza, é possível um artificialismo na fixação de preços, essas transações, se não controladas, podem fazer com que a base tributável, o lucro das empresas que fica no Brasil, seja reduzido, e, com isso, se reduz a base sobre a qual incide o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. Então, esse conjunto de regras de preço de transferência busca evitar isso. Existe no direito comparado desde a década de 50, no Brasil desde 96. A legislação brasileira tem algumas características que a tornam particular em relação aos demais países, especialmente os países da chamada OCDE. Eu acho que há 2 meses estava num seminário em Miami, num painel de preço de transferência. Tinha um mexicano, um brasileiro, que era eu, um europeu, alemão, eu acho, e algum outro país. E aí começou a se falar do preço de transferência em cada um desses países, e alguém falou que o Brasil era o outlier, quer dizer, o Brasil era o diferente, era o atípico. Porque a legislação brasileira, embora tenha sido inspirada no padrão da OCDE, que é um padrão internacional, ela diverge bastante desse padrão em relação a alguns pontos. Os 2 pontos principais em relação aos quais nossa legislação diverge da legislação mundial ou da tendência no direito comparado são 2. Primeiro, aqui no Brasil, preço de transferência é uma matéria de advogado e contador, porque nossa legislação é formular, ela estabelece fórmulas para se chegar no preço parâmetro, enquanto na Europa, nos Estados Unidos, os economistas trabalham bastante em preço de transferência, porque a análise lá é uma análise que leva em consideração riscos e funções das empresas envolvidas na operação. O Brasil optou por um critério ou por um modelo de legislação que privilegia a segurança, com fórmulas e com margens pré-fixadas, margens de lucro pré-fixadas, ao contrário do modelo dos países da OCDE. Então, por isso chamaram o Brasil de outlier. Esse seminário foi há 1 ano, logo depois da eleição do presidente Trump. E eu disse, os outliers têm vez no mundo. Foi exatamente no dia seguinte à eleição. Bom, aqui no Brasil, a gente prestigia, a nossa legislação prestigia a praticabilidade, e ela é menos purista na determinação do que seria o preço justo, utiliza de métodos que seguem ou que se inspiraram nos métodos da OCDE, mas com essa particularidade de margens pré-fixadas. No Brasil, diferentemente do exterior, aqui no Brasil, você tem, para cada tipo de operação, importação e exportação, você tem alguns métodos passíveis de utilização e o contribuinte pode usar o método que for mais benéfico a ele, enquanto no direito comparado em geral, existe um método ideal para cada tipo de transação. Aqui não. Aqui, nas importações, tem 4 métodos, nas exportações 3. O contribuinte pode escolher o método que resultar no na menor adição ao lucro tributável. Nem sempre ele tem muitos métodos à escolha na prática, porque às vezes só tem 1 ou 2
na prática, aplicáveis. Mas, se forem, ele pode escolher aquele que vai resultar no menor ajuste, com exceção de operações com commodities. Muito bem. No âmbito do BEPS, do qual o Carlos vai falar, e eu vou só tocar, há várias ações relacionadas a preço de transferência. O Brasil participa do projeto BEPS, mas a nossa administração fiscal se interessou mais pela parte do BEPS que é voltada à troca de informações e à transparência. Então, o Brasil já adotou alguns dos relatórios de compartilhamento de informações que estão previstos no âmbito do BEPS, mas o Brasil não se estimulou a adotar as medidas de direito material do BEPS, as sugestões voltadas à mudança do tamanho da base tributável. O Carlos vai falar bastante disso, eu vou passar muito rapidamente. Aqui no Brasil, e é o tema o ponto que eu vou falar um pouco mais, nós temos um contexto de litigiosidade bastante grande relacionado à aplicação de um dos métodos de preço de transferência na importação que vigeu até 2012, ou que vigeu com um determinado arcabouço legislativo até 2012. Eu costumo brincar que esse é o D, eu vou explicar um pouco por quê, mas é uma letra que foi introduzida na legislação que vigeu até 2012, que causa, até hoje, uma controvérsia significativa relacionada à forma de cálculo desse método PRL. É uma discussão bastante técnica, formulária, um pouco aritmética. Eu não vou explicar o detalhe dela aqui, mas para a gente poder só acompanhar em que estágio que está isso, esse método PRL ele se aplica na importação e ele busca mensurar o preço parâmetro que o contribuinte vai utilizar para comparar o preço praticado numa operação de importação com aquele que seria o preço justo e, portanto, limite de dedutibilidade aqui no Brasil, a partir de uma fórmula cujo início é o preço de revenda, o preço de venda do produto aqui no Brasil, deduzindo-se uma margem de lucro pré-fixada, para se chegar ao que seria o preço máximo de importação do produto, ou do serviço, ou do direito. Então, imagina uma importação de um bem, serviço ou direito que é usado como insumo para fabricar alguma coisa que é vendida no Brasil. A legislação de preço de transferência vai estabelecer um limite de dedutibilidade para esse custo do produto, serviço ou direito importado. E ela estabelece esse limite partindo não do preço pago na importação, mas sim do preço de venda no mercado interno. E ela estabelece o seguinte, olha, é preciso que uma determinada margem sobre esse preço permaneça na base tributável sujeita ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro. Então, ela estabelece que o limite de dedutibilidade vai ser o valor desse preço de venda menos uma margem de lucro. Até 2012, no caso de insumos importados que eram utilizados na fabricação de alguma coisa dentro do país, essa margem de lucro era de 60%. Então, a legislação previa que, para calcular o preço parâmetro, pegava-se o preço de revenda e deduzia-se uma margem de 60%, que é uma margem altíssima. Então, exigir que uma empresa brasileira tivesse uma margem de 60% pré-fixada parecia intuitivamente algo um tanto exagerado. A discussão e o contencioso que existe até hoje, e existe porque há 2 anos a gente fez uma conta, há 2 anos, pelo menos 80 autos de infração sobre essa matéria haviam chegado ao CARF. Eu não sei como é que está hoje, não fiz a conta de novo. Mas a discussão que havia era sobre a base de cálculo desta margem de lucro, ou deste percentual de 60%. Na redação da lei, a lei previa, e é esse artigo 18, item 1, artigo 18, inciso 2, item 1, da Lei 9.430,
ela previa que a margem de lucro de 60% seria calculada sobre o preço de revenda, deduzido dos tributos sobre essa revenda, ICMS, ISS, PiscoFins, e do valor agregado no país. E é essa expressão valor agregado no país que gera muita controvérsia, que há basicamente duas posições. A posição que a Receita Federal originalmente adotou, e que veio numa instrução normativa número 32 de 2001, era de que os 60% seriam aplicados sobre preço de revenda menos o valor agregado. Então, quanto maior o valor agregado no país, por essa fórmula original, menor a margem de lucro a ser deduzida para calcular o preço parâmetro. Menor margem de lucro, maior preço parâmetro, maior limite de dedutibilidade. A Receita Federal depois mudou de opinião, reinterpretou a Lei 9.430 e editou a Instrução Normativa 243, que vigeu até 2012, que está aí na tela, e passou a prever uma fórmula diferente que não levava em consideração, ou não levou em consideração o valor agregado no país, pelo menos de maneira direta. Então, por essa fórmula da Receita, era preciso proporcionalizar do preço de revenda quanto correspondia ao preço de revenda do insumo importado. E sobre essa proporção, deduzia-se a margem de 60%. Então, passou-se a exigir efetivamente 60% de margem sobre o componente importado. Aí essa discussão tem vários ângulos, eu não vou explicá-los todos, mas essa controvérsia, essa diferença de interpretação entre a primeira instrução normativa, número 32, e a instrução normativa 243, gerou um volume de autos de infração muito significativo que até hoje está em discussão. Os contribuintes adotando a posição original da instrução normativa 32, a Receita Federal dizendo, não, aquela posição original não era a melhor interpretação da lei, a melhor interpretação da lei é esta da instrução normativa 243, segundo a Receita Federal. Esses autos de infração todos chegaram às cortes administrativas e a Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos últimos 12 meses, unificou uma posição no âmbito administrativo, no sentido de que a fórmula da instrução normativa 243 é a melhor interpretação da lei. Então, esses autos de infração todos foram mantidos no CARF. Tem outros que ainda serão julgados lá na Câmara Superior, mas vários casos já foram julgados. Como matéria puramente de direito, a Câmara Superior firmou essa tese e está reproduzindo o entendimento em todos os casos que chegam lá. Esses casos agora estão chegando no Judiciário. Imagine uma discussão como esta, que tem um elemento formular, contábil, relevante, chegando ao Judiciário. Como é que o Judiciário vai reagir? E os primeiros casos, os primeiros mandados de segurança e ações anulatórias têm chegado no Judiciário e a gente tem um acompanhamento muito próximo, já há várias decisões de primeira instância em sede liminar ou antecipação de tutela. E há decisões, como era de se imaginar, decisões nos dois sentidos. Aí na tela tem um trecho de uma liminar favorável da Justiça Federal de Taubaté, que reconheceu que a Instrução Normativa 243 teria extrapolado o âmbito normativo da Lei 9.430, que ela seria ilegal nesse ponto. E aqui tem um trecho de uma decisão da 19ª Vara aqui de São Paulo, no sentido de que a IN 243 só aperfeiçoou, regulamentou o que estava na Lei 9.430. Aqui uma curiosidade, nós somos todos tributaristas aqui, né? Eu, pela primeira vez este ano, participei de uma audiência de primeira instância no Judiciário, na minha vida. Eu nunca tinha participado de uma audiência de primeira instância como tributarista. Era uma ação envolvendo esta matéria, e o juiz... essa matéria parece uma matéria puramente de direito, né? Pode envolver perícia, prova, mas eu nunca imaginei que pudesse haver uma audiência nessa matéria. E um juiz federal aqui de São Paulo, numa outra vara,
esse era o nosso caso, era o primeiro caso que ele ia julgar. Ele designou uma audiência e pediu que na audiência tivéssemos nós e os representantes da área fiscal do nosso cliente, a Procuradoria da Fazenda Nacional e um auditor fiscal, uma FTN, um auditor fiscal da Receita especializado em preço de transferência. E nós tivemos uma audiência para debater o assunto. Então, nós tivemos a oportunidade de explicar verbalmente, fizemos um memorial, fizemos uma apresentação, explicamos, a Fazenda teve a oportunidade de apresentar os argumentos dela, e o juiz usou a audiência para se informar sobre os argumentos das partes, e logo depois levou os autos para a conclusão, para a sentença. E ele disse que vai decidir até dezembro. Vamos ver. Mas para mim foi uma experiência, eu nunca tinha participado de uma audiência de instrução em matéria tributária no judiciário, né? Foi bem peculiar, bem interessante. Como é que o TRF aqui de São Paulo tem visto o tema? Esqueci de falar uma coisa super importante. Em 2012, por que essa questão ela é relevante até 2012? Porque em 2012, a Lei 9.460 foi alterada por essa Lei 12.715, que praticamente introduziu os critérios da Instrução Normativa 243 em lei. Então, esse dispositivo, o artigo 18 da 9.430, foi alterado para repetir ou para introduzir em texto legal os critérios que antes estavam na Instrução Normativa, mas reduzindo as margens. Então, a margem hoje não é mais de 60%, as margens são de 20% a 40%, dependendo do setor. E esse é um argumento que é, na minha visão, relevante na formulação de que a Instrução Normativa 243 teria extrapolado, porque o legislador não precisaria ter alterado os dispositivos da lei anterior para introduzir os critérios que a própria IN trazia como adequados. E se ele o fez, talvez é porque esses critérios anteriormente não fossem a decorrência natural do que estava na lei. E o fato das margens terem sido reduzidas também mostra uma certa desproporcionalidade ou excesso na legislação anterior. Por que eu mencionei isso agora? Porque o TRF aqui de São Paulo ele tem 3 turmas que julgam a matéria de direito público, que é a nossa, a matéria tributária e a matéria de direito público. E se você olhar hoje nestas 3 turmas, uma delas, que é a 4ª turma, tem decisões favoráveis, tem uma posição favorável à posição do contribuinte, e a 3ª e a 6ª turmas têm decisões contrárias. Mas a decisão da 6ª turma ela é bem antiga, e você vai até perguntar, poxa, mas se a Câmara Superior decidiu isso em 2017, como é que tem uma decisão de 2013? Como é que um caso já tinha chegado ao judiciário? Era um caso de um contribuinte que não esperou ser autuado na esfera administrativa, ele já foi ao judiciário preventivamente. Não foi a postura que a maior parte das multinacionais adotou, e essa é uma questão muito relevante para as multinacionais, mas algumas fizeram isso. Uma delas teve o seu caso julgado em 2013. E a 3ª turma tem também algumas decisões, essas decisões também são de contribuintes que tinham ido ao judiciário antes de uma eventual ação na esfera administrativa. A 4ª turma se sensibilizou particularmente, e aqui tem a ementa, depois esse material pode ser compartilhado, se alguém quiser. A 4ª turma se sensibilizou com o fato de que a Lei 12.715, que eu mencionei, incorporou a Lei 9.430, os critérios de cálculo que antes estavam só na Instrução Normativa 243. E, na visão do desembargador, que foi o relator, isso teria sido um elemento decisivo para demonstrar a ilegalidade da IN 243. Os outros casos da 3ª e da 6ª turma não enfrentaram o argumento da Lei 12.715. Embora esses 2 julgados, embora eles sejam posteriores à lei, este ponto especificamente não foi enfrentado. Então, isso pode dar alguma esperança de que, ao se considerar esse aspecto, o resultado poderia mudar. Esses casos todos têm recurso para o STJ. Tem uma questão relevante aqui no STJ que precisa ser muito bem trabalhada, que é, embora, na minha visão, essa seja uma discussão de direito de interpretação de lei federal,
como tem um aspecto de cálculo e contábil, a gente pode ter algum obstáculo do ponto de vista de conhecimento do recurso especial no STJ. Então, é importante, quando esses casos chegarem, trabalhar bem isso para que a questão possa ser enfrentada lá. E, eventualmente, essa discussão pode ter uma sede constitucional se quiser alegar que uma utilização de um preço-parâmetro desproporcional com uma margem de 60%, alguém poderia alegar que viola o conceito de renda, ou viola a ideia do princípio arm's length, que informaria o conceito de renda. Matéria bem controversa, mas possivelmente com alguma sede constitucional. Muito bem. Preciso tomar cuidado com o tempo, né, doutor Raul? Já, tá bom. Então eu vou acelerar. Os outros dois temas que eu queria falar com vocês. Esse segundo tema tem alguma interação com o que o Dr. Roberto Vasconcelos falou no painel anterior. E envolve royalties pagos a não residentes por intangíveis. Por exemplo, software, direito de comercialização. Qual que é essa é uma velha questão com uma nova discussão. Ela é velha porque ela decorre de uma legislação de 64, que é o artigo 71 da Lei 4.506, que estabelece que royalties pagos a sócios ou dirigentes de empresas, seus parentes ou dependentes, não são dedutíveis. A gente está acostumado, quando fala de royalty, com aquela regra clássica de que é preciso levar o contrato ao NPI, há um limite de dedutibilidade de 5%, 1 a 5% sobre a receita auferida com o produto cuja tecnologia é usada. Mas esta regra ela se aplica para royalties de contratos sujeitos a registro no NPI, que são contratos que envolvem transferência de tecnologia. Na nova economia, ou na economia digital, muitos contratos não envolvem transferência de tecnologia e os royalties a eles correspondentes não estão sujeitos a registro no NPI. Então, para estes, não se aplica a regra tradicional de limite percentual sobre a receita. E a Receita Federal, um exemplo fácil de entender, royalties por direitos de comercialização ou royalties relativos a software. O contratante no Brasil ele não recebe o código fonte do software, ele não pode mudar o software, não há transferência de tecnologia. Então, este royalty não está sujeito àqueles outros limites. Mas a Receita Federal entende que, se esse royalty for pago para alguma empresa do mesmo grupo, e normalmente é não residente, é o mais comum, a Receita Federal entende que esse royalty seria completamente indedutível. Embora essa legislação seja antiga, o assunto voltou à tona com alguns autos de infração nos últimos 4 anos, em que a Receita passou a adotar esse entendimento de maneira firme e passou a não adotar um entendimento que a jurisprudência administrativa anteriormente vinha adotando, de que esta limitação só se aplicaria quando o sócio fosse pessoa física. O CARF, antigamente, tinha algumas decisões que diziam o seguinte: esse dispositivo aqui só se aplica para sócio pessoa física. Qual que era a lógica do raciocínio? Pela dicção aqui do dispositivo, royalties pagos a sócios ou dirigentes de empresas e a seus parentes ou dependentes. Sócio, pessoa jurídica, não tem como ter parente ou dependente. Essa era a leitura que a jurisprudência administrativa mais antiga tinha. A Receita Federal, nos últimos anos, passou a considerar que esse dispositivo era aplicável também para sócio pessoa jurídica, e o Regulamento do Imposto de Renda já tem essa extensão. E isso veio consolidado recentemente, em junho de 2017, numa solução COSIT. Essas soluções COSIT agora, desde 2013, elas não são vinculantes, mas elas são utilizáveis por outros contribuintes na mesma situação. A Receita fez 2 coisas. Primeiro, estabeleceu isso, de que são indedutíveis os royalties pagos a sócio pessoa física ou jurídica, e tem a íntegra, quem quiser ler, claramente a Receita expressou essa posição que eu acabei de explicar. Também, por outro lado, deixou claro que isso não se aplica para a contribuição social sobre o lucro. Tem 3 questões importantes envolvidas aqui, do ponto de vista jurídico, na aplicação desse dispositivo. Como eu falei, ele se aplica para royalty,
a legislação tributária brasileira define royalties como remuneração pelo uso de direitos, ou remuneração pelo uso ou fruição de direitos. Então, quando uma pessoa jurídica brasileira remunera um não residente por direitos que não envolvam transferência de tecnologia, esta questão que eu estou discutindo aqui potencialmente se aplica, e, na visão atual da Receita Federal, a despesa seria completamente indedutível. 3 questões, que eu não vou respondê-las, até pelo tempo, mas vou só mencionar. Primeiro, é a que eu acabei de falar, se a limitação se aplicaria só para sócios, pessoas físicas ou jurídicas. A segunda, a Receita tem entendido que, quando aquele dispositivo que eu falei se refere a sócios, deve-se ler qualquer pessoa jurídica do grupo econômico, mesmo que aquela pessoa não seja sócio direto da empresa brasileira. E o terceiro é se a limitação se aplicaria, ou se o conceito de royalty para esses fins se estenderia ao direito de autor, quando o intangível relacionado a esse direito de autor é desenvolvido por uma pessoa jurídica. Usando o exemplo do software novamente. As grandes empresas que licenciam software, é óbvio que não são elas diretamente que produzem, são seus profissionais. Mas o profissional de uma empresa, ao produzir algo no exercício dessa atividade, pela lei de direito autoral, a titularidade daquele direito é do empregador. A mesma lei 4.506 estabelece, desde 1964, que não se inclui no conceito de royalty o direito autoral, a remuneração por direito autoral. Qual é a posição que a Receita tem defendido nos autos de infração? Remuneração por direito autoral necessariamente é para o criador pessoa física. O criador pessoa jurídica não recebe direito autoral no sentido da lei brasileira. Portanto, a remuneração do direito autoral a uma pessoa jurídica é royalty e está abrangida por esta limitação. Em setembro desse ano, a Câmara Superior, a primeira turma da Câmara Superior, lá do CARF, decidiu, num caso da IBM, no sentido da posição da Receita Federal, foi pelo voto de qualidade. Os votos divergentes eram no sentido de que um criador, pessoa jurídica, recebe, sim, direito autoral, e, portanto, esse direito autoral não está abrangido no conceito de royalties, e a limitação de dedutíbilidade não se aplicaria. Essa é uma questão que certamente vai chegar ao judiciário. Eu participei de um debate outro dia e me informaram que a COSIT, já em resposta à manifestação de algumas entidades, diz que está revisitando este tema, não para o passado, mas para potencialmente sugerir alterações para o futuro. Pensem no seguinte, para uma empresa que vive de intangível, o royalty é o principal insumo. Se esta despesa, que é claramente usual e necessária para a atividade dela, pelo artigo 299 do regulamento, se ela for uma despesa não dedutível, é quase como se essa empresa estivesse tributando a receita, porque o que vai sobrar de despesa para ela é despesa comercial e administrativa, despesa relevante, mas certamente o principal custo dela, que é o royalty, seria não dedutível se esse entendimento prevalecer, o que pode inviabilizar a importação de tecnologia e a produção de tecnologia no Brasil. Muito bem, como eu já excedi muito meu tempo, eu vou encerrar aqui. Queria novamente agradecer e depois fico à disposição para qualquer discussão. Muito obrigado.